Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei tudo é Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 4 minutos. O inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem... E foi justamente Ele quem falou. O Filho de Deus fala comigo, com você, amigo ouvinte. Primeiro, boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região nos acompanhando pela internet. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Deixando um forte abraço ao meu cunhado, né, Beto e a sua esposa Analice, lá de São Paulo. Também os seus filhos, a Brenda e também o Gustavo, e a namorada do Gustavo, a Raíra, que estão ouvindo aí pelo site da Rádio Cafelândia FM. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos vocês aí no final do ano para a gente estar se confraternizando. É claro que até lá acredito que vai estar tudo normalizado. Vamos estar, né, novamente podendo se confraternizar, não somente aqui em um município com outro, mas também o pessoal de outros estados. Pelo menos isso, temos orado a Deus para que Deus venha abençoar as autoridades, que cheguem em um acordo pleno, né, em relação à qualidade de vida de todos nós. Mensagem, amigo ouvinte, que trago hoje para você, está na sua Bíblia. Antes disso, forte abraço ao senhor Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial. Também você que não teve tempo de ouvir, né, você que de repente acompanha esse programa, tem um dia você não pôde ouvir. Como que eu faço para me ouvir esse programa que hoje eu perdi? Um modo de dizer assim, um dia que você não possa ouvir, é só você entrar aí no seu celular ou aí alguns meios de rede social, no YouTube. Entra lá no YouTube e digita lá Jesus Cristo Falou, está falado 104.9, e você tem esse programa aqui, ou seja, tem todos os programas que vai ao ar sábado e domingo, você encontra no mesmo dia já à noite, aí você já encontra lá no YouTube. E Lázaro saiu, foi com 5 peixinhos e apenas 3 pães para uma multidão. Se Cristo prometeu, o inimigo correu, cante a vitória, irmão. Jesus Cristo falou, está falado. Mateus capítulo 21, versículo 28. Deixa eu voltar aqui, Mateus capítulo 21, o versículo é o 28 até o 31. O Filho de Deus traz uma mensagem importante, muito forte para a minha vida e para a sua vida também, amigo ouvinte. Deixando aqui para você, muito obrigado pela sua audiência, como eu já falei. Lembrando também, o Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, de qualquer igreja, né? Não defendo também no espaço de 15 minutos aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas sim aquilo que verdadeiramente o Filho de Deus falou. Claro que eu acho muita coisa
penso muitas coisas. É claro que gostaria muito de dar minha opinião sobre muitos pontos, mas dentro desse espaço de 15 minutos é um voto, um pacto, né, do bem, um voto que eu tenho com o Filho de Deus, com Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, a não falar aquilo que eu acho, né, aquilo que eu penso em si, dar a honra e glória inteiramente a Jesus Cristo e aquilo que ele tem falado, aquilo que tem feito dentro da Bíblia Sagrada. Mateus 21, versículo 28 até o 31. O Senhor Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Você está na número 1. A palavra de Deus chega para mim e para você através do Filho dele. O evangelista Mateus fala da seguinte maneira, ou seja, ele escreve, o Filho de Deus fala da seguinte maneira. Olha na sua Bíblia, compara aí, vê se é isso mesmo que está escrito. Em Mateus 21, versículo 28 ao 31, o Filho de Deus fala assim: assim está escrito também assim, diz o Senhor. Mas o que vos parece? Um homem, ele tinha 2 filhos. E dirigiu-se ao primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Eu sinto virtude tocar em minha vida. Sinto teu poder envolvendo o meu ser e trazendo cura. Amigo ouvinte, a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, ela nos fala de 3 vontades. Existe a vontade de Deus, onde eu e você servimos ao Senhor, que é verdadeiramente Deus. Existe a vontade do inimigo de Deus, onde nós servimos um Senhor que é o inimigo de Deus, que se passa por Deus em nossa vida, em áreas de nossa vida, e que reina na nossa vida durante muitos anos. E isso, se você não conhecer a verdade, ele vai passar por Deus, até porque vai manifestar forças, poderes sobrenaturais, que vai manter eu e você preso. E também existe a vontade do homem, existe a minha vontade, a sua vontade. E a sua vontade é onde eu e você somos o próprio Senhor da nossa vida. Então é muito importante você ver isso, porque isso está no Novo Testamento. Assim como também existem 3 espíritos. Existe o espírito que opera no mundo, existe o Espírito que sou eu e você, e existe o Espírito Santo. Então existem essas 3 coisas bem claras. Se você investigar, examinar o Novo Testamento, você vai encontrar. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo vai dar várias informações bastante importantes para a nossa vida espiritual e até mesmo material. Ele fala assim: o que vos parece? Um homem, ou seja, um pai, ele tinha 2 filhos. Ele, dirigindo-se ao primeiro filho, vamos voltar aqui na Bíblia para nós ler como está escrito aqui, né? E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje em minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: eu não quero. Eu falo para você, amigo ouvinte, que na minha vida acontece bastante isso. Principalmente quando se refere à mensagem, à pregação, né? Quando se refere à orientação que eu tenho que defender. Para mim seria muito mais fácil pregar para você, representar uma igreja. Para mim seria muito mais fácil citar nomes aqui de líderes que você e eu respeitamos como de Deus, sendo eles ou não de Deus, embora quem julga isso é Deus e não eu, assim como Deus é quem julga eu também e não eles. Mas seria muito mais fácil para mim defender a história de Abraão, de Isaac, de Jacó,
Seria muito mais fácil para mim, amigo ouvinte, passar para você informações ou orientações fáceis em passagens da Bíblia em que eu já conheço. Mas eu não sei quem está me ouvindo. Também é Deus quem conhece e julga o nosso entendimento, o nosso coração. Então, você que está ouvindo a palavra de Deus é viva. O próprio Jesus Cristo falou assim: o meu ensinamento, a minha palavra é espírito e vida. Então é Deus que deve falar com você e comigo através da palavra dele, da orientação dele. E ele fala assim: o que vos parece? Um homem, ele tinha 2 filhos. Ele dirigiu seu primeiro filho, disse: filho, faz isto, vai trabalhar hoje em minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: eu não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigiu-se ao segundo e falou de igual modo. E respondendo disse: eu vou, Senhor. E não foi. Amigo ouvinte, antes de fechar aqui no versículo 31, note que na nossa vida também é desse jeito. Esses 2 filhos sou eu e você no decorrer da nossa vida. No tempo que nós estivermos na terra, nós vamos tomar essas 2 atitudes. E é claro que vai predominar para algum lado, né? Vai predominar por um Senhor. Ninguém. Jesus Cristo falou que ninguém. Jesus Cristo deixou bem claro que ninguém serve a 2 senhores. Ou ele se dedica a um e despreza o outro. Amará a um e vai ter que ignorar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Ou seja, Jesus Cristo deixa bem claro isso em passagem da Escritura Sagrada. E aqui, amigo ouvinte, gostaria que você prestasse atenção que o primeiro filho, ele nem chamou de Senhor, mas ele falou: eu não quero. Eu digo para você que tem muita coisa que eu não quero. Eu sei que fui criticado às vezes por religião, por líderes religiosos, uma época, e a vontade era muito grande até de rebater algumas ofensas, embora na época era ofensa, hoje não é ofensa nenhuma, porque eu tenho consciência pelo ensinamento de Cristo, que aquele que quiser agradar alguém, e não somente a Cristo, representando ele, não é digno dele. Ele deixou bem claro isto. É claro que isso não se refere a todas as pessoas, se refere ao pregador do ensinamento, aquele que está à frente, não à frente de uma instituição religiosa, e sim à frente da orientação, a representatividade que ele tem em relação não à quantidade de pessoas que seguem ele, o que ele representa, mas a quantidade de quem é que ele representa, diferente de quantidade. Porque no mundo espiritual é assim, é quem é que você representa. Na sua vida, quem é que você representa, quem é o Senhor da sua vida. E aqui nessa passagem, ele fala que um dos filhos falou: eu não quero, mas se arrependeu e fez. O outro diz assim: sim, Senhor, eu vou, eu faço, mas não foi. Aí Jesus Cristo respondeu assim, versículo número 30, Jesus Cristo questionou, dirigindo ao segundo, falou de igual modo, respondendo, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Aí Jesus Cristo questionou, versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam para Jesus: o primeiro. Por que o primeiro? Porque o primeiro não quis, mas fez. O segundo falou: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. É claro que nascer, morrer e salvação são 3 coisas que psicologia, ciência, são 3 coisas que eu vejo muitos pregadores da palavra de Deus explicando e nenhum deles explicaram nada. Por isso que eu nem tento explicar para você. Eu sempre defendo o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou pregar, onde me chamam para falar alguma coisa sobre Jesus Cristo, embora a orientação do Filho de Deus não é muito aberta no mundo, porque quem reina nesse mundo não é Deus. Essa é a realidade do próprio Filho dele. E ele deixou bem claro isso na Bíblia também. Então não há muita facilidade para a orientação do Filho de Deus. A gente nunca se encontra, é muito difícil encontrar alguém que esteja disposto a defender o ensinamento de Jesus Cristo. Eu encontro com vários irmãos pela crença em Cristo, não pelo que eles defendem como orientação.
Eu digo irmãos pela crença no Filho de Deus. Somos todos irmãos, mas não pela orientação que eles defendem, pelo ensinamento que eles defendem. Eles podem crer no mesmo Senhor. Por isso que existe na Bíblia, o apóstolo Paulo chama Jesus Cristo de Senhor e Salvador. Jesus Cristo, ele fala. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre Senhor e Salvador. Jesus Cristo pode ser o Salvador da sua vida. Pode ser o Salvador. Você crê de que verdadeiramente Ele é o único que te salva. Mas Ele pode não ser o Senhor da sua vida. Ele pode não ser o Senhor da sua vida. Você pode ter orientações em você, religiosas ou espirituais, que não deixa Cristo ser o Senhor da sua vida. Outras coisas, outros seres são o Senhor da sua vida. Porém, Cristo pode ser o Salvador da sua vida. Isso está bem claro também. Se você pesquisar o Novo Testamento, você encontra isso. Por isso que o Espírito Santo, usando a Paulo, quando ele escreve cartas, ele chama Jesus Cristo de Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 31, fechando a passagem daqui. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles o primeiro, disse-lhe Jesus. Presta atenção no que Jesus falou agora. Em verdade, eu vos digo que muitos publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Você sabe quem são os publicanos e as meretrizes? São esses que eu e você erradamente apontamos como não participante do reino de Deus. Esses que eu e você erradamente, eu digo porque é errado fazer isto, e nós às vezes fazemos isso. Olha, eu vou na missa, eu vou no culto, eu participo disso, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu faço aquilo, faço aquilo. Aquele outro ali, ó, ele não faz. Pois é, Jesus Cristo falou que pode ser que um dia Jesus chame ele para fazer algo e ele diga, eu não quero, mas faça. Talvez você se tornemos praticantes de um rito religioso ou de um frequentar de igreja ABC, e não é uma crítica minha a frequentar, não. Talvez nós defendemos até o nome de Jesus, porém, se ele falar conosco, ou a orientação dele nós desprezamos, ou talvez dizemos para ele, sim, Senhor, porque nós já costumamos chamar ele de Senhor. Sim, Senhor, porém, eu não faço. Aí Jesus Cristo, versículo 31 diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles o primeiro. Disse Jesus, em verdade, eu vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Sabe por que eles entram adiante de vós no reino de Deus? Porque Jesus Cristo pode uma hora falar para eles, filho, filha, você vai trabalhar na minha vinha? Faz algo para mim? E eles podem de repente dizer assim, Senhor, eu não quero. Mas podem dizer e se arrepender e depois dizer, ou ir lá e fazer. E eu e você podemos, de repente, eu falo eu e você porque nós somos frequentadores de uma igreja, né? Eu sou um pregador da orientação do Filho de Deus, ou um defensor do nome de Jesus. Porém, como sempre digo para você, há um punhado de coisas que eu não quero fazer. Há um punhado de, eu não quero agradecer, o mundo não está agradecendo, nós somos todo Maria vai com as outras, perdão aí pelas Marias, não, né, é maneira de força de expressão, é claro, não se refere a Maria nenhuma, mas, ou diretamente a nenhuma Maria, mas eu digo assim para você, tem mensagem que eu não quero levar, mas o filho falou, pai, eu não quero, mas eu vou. E ele diz, qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Por quê? Porque ele falou que não queria. Mas eu não quero confessar, não quero jejuar, não quero agradecer, não quero orar. Porém, eu faço. Você faz. E este é o filho que vai agradar ao Pai. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua, a minha vida, a nossa vida, e que nós venhamos a cada dia que passa entendermos que quem julga o A, o B, o C, o publicano e até as meretrizes é o mesmo que também defende eu e você, ou julga eu e você também. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.
Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. E até sábado que vem, Deus querendo abençoe. Estou de volta a 13h, às 13 horas. Novamente, um forte abraço ao meu cunhado Beto e a Ana Alice, lá de São Paulo. Também seus filhos, a Brenda e o Gustavo, e a namorada Gustavo, a Raíra. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte. Cafelândia FM, maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.